nome é Tainã, eu sou advogada trabalhista e membro da Rede Feminista de Juristas e hoje vim falar com vocês rapidamente por conta da campanha Fale Sem Medo, 21 dias de ativismo pelo direito das mulheres sobre assédio sexual no trabalho. Assédio sexual no trabalho é toda e qualquer atitude que constranja a liberdade sexual de alguém dentro do ambiente de trabalho ou por conta das relações de trabalho. Então, obviamente, configura assédio sexual todo e qualquer contato físico desnecessário e sem o consentimento da vítima, toda e qualquer cantada ou piada no ambiente de trabalho que faça referência à roupa, à forma física ou à maquiagem da vítima, de forma que a constranja, que constranja a sua liberdade de estar no espaço e a sua liberdade de expressar a sua sexualidade, pode ser entendido como assédio sexual. Toda e qualquer chantagem no ambiente de trabalho, no qual a pessoa se sinta constrangida a realizar favores, não só favores sexuais, mas seja constrangida a ter a sua intimidade invadida por conta de ou obter algum privilégio, alguma promoção, ou não ser demitida, que é o que a gente chama de assédio sexual por chantagem, que é o caso do chefe ou superior hierárquico. Falar, olha, se você sair comigo, eu te dou uma promoção, te dou um bônus maior no final do ano. Ou olha, se você não aceitar ir almoçar comigo todas as sextas-feiras, eu não sei se você vai conseguir manter seu emprego. Qualquer tipo de chantagem no sentido de ou ficar sozinho com a vítima, para conseguir perpetrar o assédio, ou fazer convites inapropriados de forma a constranger a vítima a realizar esse tipo de favores. Tudo isso é entendido como assédio, obviamente, e é o assédio mais comum, que é o assédio hierárquico, o assédio por chantagem. Mas é muito comum e também é possível entender como assédio no ambiente de trabalho o realizado por colegas. Então, como a gente disse, todo tipo de piada, comentário constrangedor, todo tipo de mensagem, telefonema ou contato que é realizado via telefônica ou via internet fora do horário de trabalho, que não verse sobre as relações de trabalho e que de alguma maneira constrange a vítima, ou pelos seus dizeres, ou por criar algum tipo de celeuma no relacionamento da pessoa. Sei lá, você está num restaurante, sexta-feira, 10 horas da noite com seu marido, e fica ligando diversas vezes um colega de trabalho. Isso também pode ser configurado como assédio sexual, que constrange a liberdade sexual e a liberdade relacional dessa pessoa. O empregador, o ambiente de trabalho, é responsável pela manutenção de um espaço de trabalho saudável, salubre, e livre de assédio. Então, em caso de assédio sexual dentro do trabalho ou que tenha a ver com as relações de trabalho, sempre lembrando que se tiver algum caso de assédio na festa da firma, que é muito longe do local de trabalho, ainda assim se configura como assédio sexual no trabalho e ainda assim é responsabilidade do empregador, porque ele tem a obrigação de manter o ambiente de trabalho saudável para todas as pessoas que estão lá dentro e manter esse ambiente livre de assédio. É responsabilidade dele lá dentro. Portanto, em caso de configurado assédio sexual no trabalho, é muito importante que, se possível, a vítima denuncie para o seu chefe imediato, ou para o RH, ou para o setor responsável, ou ao menos consiga contar para suas colegas de trabalho. E isso é fundamental, conseguir construir essa rede de mulheres. É óbvio que existe assédio contra homens no trabalho, mas a grande maioria é contra mulheres. Inclusive, segundo o dado da OIT, 52% das mulheres disse já ter sofrido algum tipo de assédio sexual no trabalho. Então, é muito importante que as mulheres consigam se organizar e se conversar dentro do ambiente de trabalho, para que, caso tenha algum caso de assédio, seja possível levar para a diretoria, ou se não for possível, se não conseguir resolver por dentro do ambiente de trabalho, entrar com uma ação, para pedir não só a indenização, mas também conseguir pedir a remoção para um posto longe do agressor, ou a remoção do agressor, conseguir também pedir a rescisão indireta, que é como se fosse a justa causa do empregador, Então, a empregada que sofreu um assédio sexual pode falar, olha, eu fui assediada dentro do trabalho, não quero mais voltar para lá, quero receber todas as verbas como se eu tivesse sido demitida sem justa causa. E também é possível, obviamente, conseguir uma indenização por conta do assédio contra a empresa,
tendo em vista, como eu disse, a responsabilidade dessa empresa em manter esse ambiente de trabalho livre de assédio e, portanto, como medidas preventivas, né, é muito importante que a empresa faça programas de igualdade de gênero, que a empresa discuta a diversidade de direitos das mulheres e das minorias no ambiente de trabalho e principalmente que tenha campanhas focadas especialmente em assédio sexual no trabalho, que apesar de ser pouco comentada, porque muita gente tem muitas pessoas, né, muitas vítimas têm restrição para denunciar e para falar disso publicamente, pelo componente de vergonha, por um lado, que é carregado por todos os tipos de assédio, mas também pelo componente de ter medo de perder o emprego, né? Então, tendo em vista essa cifra ser pouco documentada, o assédio sexual no trabalho é muito comum e muito constante, e é muito importante que as empresas tenham programas preventivos, porque elas podem e devem ser responsabilizadas por qualquer caso de assédio no ambiente de trabalho. Existem outras medidas possíveis nesses casos, né? E a Gabriela Biasi vai falar um pouquinho para vocês. Olá, meu nome é Gabriela, sou membro da Rede Feminista de Juristas A Defende e, assim como a Tainã, eu tô aqui para falar sobre a questão do assédio sexual. Vou acrescentar alguns pontos a esse ótimo panorama que a Tainã já deu sobre o que é o assédio sexual. A Tainã enfocou principalmente em como a justiça e o direito do trabalho lidam com a questão do assédio sexual. Agora eu vou acrescentar alguns outros aspectos, já que não é só o direito do trabalho que traz previsões sobre essa questão, sobre esse tema. Em primeiro lugar, eu vou relembrar aqui que o assédio sexual ele também é um crime. Então, ele está previsto lá no Código Penal, né, como crime, mais especificamente no artigo 216-A. E para ficar caracterizado como crime, é preciso que haja uma relação específica entre o autor do crime, o assediador, e aquele que sofre o assédio sexual. Então, essa relação específica é a relação de hierarquia. Então, o assediador ele precisa ter um poder hierárquico sobre a pessoa que sofre o assédio. E ele utiliza esse poder hierárquico para um fim ilícito, para um fim proibido, que é assediar a pessoa. Então, ele usa desse poder ou para ameaçar a vítima, para ameaçar no sentido dela perder alguma condição de trabalho que ela detém, alguma função que ela exerce, algum tipo de prêmio que ela costuma ganhar, ou então para meter algum tipo de melhoria. Então, é o assédio sexual por chantagem. Por que por chantagem? Porque o assediador usa esse poder para esse fim ilícito de constranger a vítima nessa esfera sexual. Então, para fins do Código Penal, para configurar crime, precisa dessa relação de hierarquia. Até existiu um projeto de lei que tinha como objetivo ampliar esse conceito para que ele abarcasse também casos em que não existe essa relação de hierarquia, mas o projeto não foi para frente, então a gente continua hoje com esse conceito de assédio sexual no Código Penal. Uma reforma que é importante mencionar, que a gente teve, que abarcou todos os crimes contra a dignidade sexual, e o assédio sexual, ele é um crime contra a dignidade sexual, foi uma reforma que ocorreu agora em setembro desse ano, e ela modificou não o conceito de assédio sexual, mas a natureza da ação de assédio sexual. Antes dessa reforma, a pessoa que sofria assédio sexual, ela precisava ir numa delegacia e fazer o boletim de ocorrência, mas também ela precisava manifestar o desejo de que a investigação prosseguisse e que o assediador fosse denunciado e fosse processado. Se a vítima não manifestasse esse desejo, o processo não ia para frente, ela tinha um prazo de 6 meses para fazer essa manifestação de que desejava ver o assediador processado, que é o que a gente chama de representação. Então, se não houvesse essa representação da vítima, não ia haver o processo criminal, nem a possibilidade de condenação do assediador. Hoje, depois dessa reforma que ocorreu em setembro, não existe mais essa necessidade de representação da vítima. Então, uma vez feito o boletim de ocorrência, vai prosseguir a investigação, vai ser feita a denúncia do MP pelo Ministério Público, se o Ministério Público entender que tem ali os elementos suficientes para ser feita a denúncia,
Então não depende mais dessa manifestação da vítima, não depende mais dessa representação. Isso mudou para todos os crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual, na verdade, e atingiu também o crime de assédio sexual. Bom, além disso, outro aspecto que eu queria ressaltar é que o assédio sexual, ele é um problema público, e o Estado brasileiro tem o dever de enfrentar o assédio sexual, de promover políticas de enfrentamento ao assédio sexual, seja por meio de ações preventivas, por meio de ações educativas, seja por meio coibindo mesmo o assédio sexual. Bom, uma vez compreendido que o assédio sexual ele é um crime, é importante também a gente relembrar que essa via do direito penal repressiva, ela é uma possibilidade, mas ela é uma dentre várias e que é muito importante também a gente pensar em estratégias preventivas para esse problema, já que o direito penal ele possui uma eficácia limitada, especialmente ali para o caso concreto, em que ele só interfere depois que a violência já ocorreu. Então, é muito importante que o Estado consiga investir em estratégias de reeducação e que deixem evidente que esse tipo de comportamento, assédio sexual, não é aceitável. Sobre isso é importante a gente lembrar que o Estado brasileiro ele tem o dever de enfrentar o assédio sexual. Esse dever decorre principalmente do fato de que o Estado brasileiro ele é signatário da Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E o assédio sexual está lá previsto nessa convenção como um dos tipos de violência contra a mulher. E nela também está previsto o dever do Estado de adotar políticas de enfrentamento ao problema e de incorporar na sua legislação interna normas que possibilitem coibir essas violências. E o Estado ele também é obrigado a garantir que os seus agentes e instituições ajam em conformidade com essa obrigação. Então, ele precisa estabelecer procedimentos justos e eficazes para que a mulher sujeitada a essa violência possa ter proteção e acesso à justiça. Além da Convenção do Belém do Pará, o Brasil também ratificou a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, que também prevê a obrigação do Estado adotar medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país. Então, isso também daí também decorre o dever do Estado enfrentar o assédio sexual, porque o assédio sexual acaba atuando como uma forma de discriminação da mulher nesses espaços. Essa mesma convenção, ela também prevê a importância do Estado e o dever do Estado de já tomar medidas apropriadas para modificar padrões culturais de condutas entre homens e mulheres que signifiquem alguma forma de desigualdade. Então, prevê essa necessidade de enfrentar preconceitos e práticas enraizadas que produzam essa desigualdade em relação à mulher, sendo que o assédio sexual é uma delas. Como a Tainá focou na questão do assédio sexual na esfera trabalhista, então para aquelas pessoas que são contratadas sobre o regime da CLT, eu vou falar brevemente um pouco sobre a questão do assédio sexual no ambiente de trabalho da administração pública. O Estado, ele possui o que a gente, em relação aos servidores públicos, ele possui o que a gente chama de poder disciplinar, que é, em síntese, o poder e o dever da administração pública punir os servidores que deixam de observar algumas normas que regulamentam o exercício da sua função pública. Então, por exemplo, na esfera federal da União, na esfera executiva, do Poder Executivo da União, tem uma lei específica que disciplina quais são os deveres dos servidores, e essa lei prevê que alguns dos deveres dos servidores são manter uma conduta compatível com a moralidade administrativa e tratar com humanidade as pessoas. Então, aquele servidor que pratica o assédio sexual, ele viola esses deveres de conduta do servidor público. Então, nesse regime disciplinar a que estão submetidos os servidores públicos, o assédio sexual ele constitui uma infração disciplinar
e como tal pode ser punida, seja com uma advertência ou mesmo chegando a uma demissão. Então, assim como no direito do trabalho, esse direito administrativo também permite a punição do servidor público que pratica assédio sexual. Alguns locais já prevêem algumas leis na qual o assédio sexual ele é previsto como um ilícito disciplinar específico. Então, quando alguém pratica assédio sexual, um servidor público, ele não está só violando esse dever mais geral de conduta, mas está violando uma norma específica que prevê o assédio sexual como algo proibido. Isso acontece, por exemplo, na legislação municipal de São Paulo. Existe uma lei específica para dizer que o assédio sexual é proibido no âmbito da administração pública municipal, e essa lei é uma lei bastante avançada. Tem alguns outros municípios que já adotaram algo semelhante, porque ela prevê o dever da Prefeitura de São Paulo de adotar medidas de prevenção, mas também prevê especificamente que o assédio sexual ele é um ilícito disciplinar. Essa lei ela é interessante não só porque ela prevê essa especificidade, né, do assédio sexual como algo proibido, mas também porque ela então prevê essas medidas de prevenção, prevê a obrigatoriedade da prefeitura dar continuamente cursos com informações sobre o assédio sexual e com a sobre a desigualdade de gênero no âmbito da administração pública, e também porque ela prevê medidas de atenção à vítima. Então, essa lei ela institui um canal especializado para acolher denúncias e para orientar pessoas que sofreram assédio sexual. Um canal específico para isso, então que a vítima se sente acolhida para fazer esse tipo de denúncia, o que é muito importante, porque muitos dos casos de assédio sexual são subnotificados, então eles nem chegam ao conhecimento das autoridades. Então, esse tipo de atenção para acolher a denúncia ele é muito importante por isso, para que a vítima se sinta à vontade, de alguma forma apoiada, acolhida para fazer a denúncia. E isso é uma iniciativa que não só a administração pública dos municípios, dos estados e da União podem se inspirar, mas é também um desenho que as empresas podem adotar para tornar a sua política de combate ao assédio sexual mais eficaz. Nesse sentido, tem vários órgãos que estão adotando políticas institucionais mais estruturadas e permanentes de combate ao assédio sexual. Eu vou deixar alguns exemplos aqui na descrição do vídeo. É o exemplo também do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, são boas práticas que né, tanto empresas quanto a administração pública de outros entes federativos podem se inspirar para adotar esses desenhos e para se comprometerem de forma mais eficaz com o combate ao assédio sexual. E para finalizar esse vídeo, é importante a gente ressaltar o que uma vítima pode fazer quando ela sofre assédio sexual. Então, a primeira coisa é você procurar o apoio de alguém que você confia, reunir provas sobre aquilo, e procurar um canal para denúncia, né? Um canal em que você se sinta acolhida e que possa fazer essa denúncia, porque é importante também para o enfrentamento ao assédio. E outra dica que a gente pode dar é o que você pode fazer se você é uma pessoa que testemunha assédio sexual. A primeira coisa que você pode fazer é prestar um apoio à vítima, perguntar como você pode ajudá-la. Se você for testemunha, se disponibilizar como testemunha para ajudá-la a fazer a denúncia. E também fornecendo esse tipo de informação sobre como ela pode se proteger, como ela pode acessar a justiça, que também pode ser bastante valioso nesses momentos. Esse é o conteúdo que a gente queria passar sobre a questão do assédio sexual. Foi bem rápido, mas se tiver qualquer dúvida, a gente fica à disposição pelo Facebook, Rede Feminista de Juristas, pelo Instagram, que a gente está lá como Defende, e também pelo e-mail, defende@gmail.com. E fica o convite também para vocês continuarem acompanhando essa série de vídeos dos 21 dias de ativismo da Rede Feminista de Juristas. Obrigada e até a próxima!